Olá, queridos. Olá, queridas. Continuo pedindo desculpas por causa da voz, estou falando meio anasalado e a garganta ainda continua meio baleada, mas está dando para ir, né? A gripe tá custando a ir embora, graças a Deus hoje teve sol, mas vai custar um pouquinho ainda a melhorar. Mas tô tomando os remédios, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, faz parte da vida. Eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma conversa que eu escutei. Esses dias eu estava no transporte público e tinham duas senhoras sentadas à minha frente. E eu só escutei a conversa porque elas falaram alto. E quando a pessoa fala alto, qualquer um escuta. E eu escutei o que elas estavam conversando e eu achei que eu deveria dividir com vocês. Elas falavam o seguinte: elas estavam vindo da casa de um casal que o senhor estava desempregado e a esposa dele estava doente. Eles frequentavam uma religião que eu sei qual é, porque elas falaram, mas eu vou me abster de comentar com vocês, porque o importante aqui não é a religião que eles frequentam. E elas diziam o seguinte, que elas falaram que a senhora estava doente, que o marido estava desempregado e que isso estava acontecendo porque eles haviam parado de frequentar a igreja. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que Deus é esse que essas pessoas acreditam, que pune porque a pessoa não frequenta a religião, seja lá qual for a religião da pessoa. Será que é esse Deus mesmo que a gente tem que seguir? Esse Deus punitivo, esse Deus irado, esse Deus que pesa a mão sobre nós, só porque nós não frequentamos mais a religião, sem que nós saibamos o motivo? Será que é esse Deus que nós temos que seguir? Certamente que não. Vejam bem, queridos e queridas, toda religião, toda, seja ela qual for, é boa. Porque toda religião, todas as religiões que existem nesse planeta buscam um único objetivo, que é Deus. Um único Deus. Só existe um Deus. E esse Deus é o que todas as religiões buscam. Qual é o grande problema das religiões? São as pessoas. Porque as religiões são compostas de pessoas, de seres humanos. E o ser humano, assim como eu, assim como você, tende a querer humanizar a Deus, fazer com que Deus tenha os mesmos defeitos que nós temos. E Deus é perfeito, então Deus não tem defeito. E Deus não vai punir ninguém porque deixou de frequentar a reunião nessa ou naquela religião. Porque Deus sabe o que está no nosso coração, o que vai dentro do nosso coração. Não é o tempo que eu frequento a religião que me vai fazer melhor. Nós temos visto aí muitas pessoas de variadas religiões que vivem socadas nos templos religiosos e são pessoas péssimas, mas que praticam coisas ruins, que prejudicam os outros. E nós temos visto por aí pessoas que sequer religião têm, que sequer em Deus acreditam, e, no entanto, são pessoas boas que praticam a bondade e a caridade. A quem será que Deus está se agradando? Desse que, embora não acredite nele, que embora não tenha religião, mas faz o bem ao próximo, ou aquele que fica enfiado dentro da religião, mas só faz o mal para os outros, que faz fofoca? Ou faz como essas duas senhoras que julgaram esse casal, que certamente estava passando por uma dificuldade muito grande, dizendo que eles estavam passando por isso porque Deus os estava punindo porque eles não frequentavam mais as reuniões naquela religião. Talvez eles não frequentassem porque estavam sem dinheiro, porque o marido estava desempregado. Talvez porque a mulher estivesse doente, ela não conseguisse se locomover. E nada disso foi levado em conta naquela conversa. Elas apenas estavam muito preocupadas em arrumar uma punição para aquele casal. Elas foram lá visitar, mas não foram de coração. Foram, na verdade, para apontar dedo. Queridos e queridas, se nós temos religião e devemos ter religião, seja qual for a religião, qualquer uma, nós temos que buscar a religião para nos aproximar de Deus, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas mais amorosas. Quando Jesus foi perguntado qual o maior mandamento, o que Jesus falou? Conheces o que está escrito: amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu amor e de todo o teu coração, que é o primeiro dos mandamentos, dos 10, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas nós comumente esquecemos dessa assertiva de Jesus. Devemos amar a Deus, mas ao próximo também. Porque se nós não amarmos o próximo, a quem vemos, de que forma nós podemos amar a Deus, que é invisível ainda aos nossos olhos? Queridos e queridas, se a nossa religião não nos torna pessoas melhores, o problema é nosso. Nós é que não estamos aprendendo absolutamente nada e estamos querendo humanizar a Deus, ou seja, fazer com que Deus tenha os mesmos defeitos que eu tenho. E Deus não tem defeito, Deus é perfeito em tudo. Deus criou tudo que existiu, que existe e que ainda existirá. E nós queremos achar que porque a pessoa não pôde frequentar essa ou aquela reunião religiosa, Deus vai puni-la. Deus deve ter coisas muito mais importantes com que se preocupar do que punir pessoas que não frequentam a religião. Existem pessoas morrendo de fome, de sede, de câncer, enfim, de muitas doenças. Existem universos e universos para Deus tomar conta. E nós achamos que Deus está preocupado se nós estamos ou não frequentando as reuniões na nossa religião. Tiremos essa bobagem da cabeça. Porque Deus está em todos os lugares, inclusive fora dos templos religiosos. Aliás, Deus está mais fora dos templos religiosos do que dentro, porque nós passamos pouquíssimo tempo lá. Na nossa vida comum, nós passamos mais tempo fora dos templos religiosos do que dentro dele. Então, certamente, Deus está muito mais tempo fora deles. Vamos buscar as religiões, mas vamos entender o ensinamento de Jesus. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.